que eu penso sobre educação sistêmica. É um vídeo um pouco diferente, né? Primeiro a gente tem que definir conceitos, tá certo? Fazer distinções. Por educação sistêmica ou educação sistemática, eu entendo a estrutura atual da educação. Somente brasileira, João? Não precisa ser, tá? Obviamente a minha experiência pessoal tange um empreendimento educacional do Brasil, né? Porque eu sou brasileiro, moro no Brasil desde sempre, nasci no Brasil, tá certo? E acredito que não vou sair daqui, pelo menos não tão cedo. Então as minhas experiências são a respeito da educação brasileira, que historicamente é uma educação estamental, é uma educação desigual, é uma educação positivista, tá certo? Se a gente for pensar em antecedentes históricos, né? Começou com nichos muito restritos, né? A educação brasileira começou com nichos muito restritos, por parte de uma educação jesuíta, que na minha modesta opinião foi uma educação boa, né? Uma educação ampla, tá certo? Claro que eu nunca vi problema nisso, porque eu não entendo a educação como um direito, como os democratas entendem. Eu entendo a educação como um privilégio, né? Com a possibilidade de ser, mas não é necessária de maneira alguma. Mas no mundo pós-iluminista, quase ninguém acredita mais nisso, né? Entende-se que qualquer coisa pode ser resolvida por educação. Até pensamentos criminosos, problemas desse jeito, podem ser resolvidos com educação. Que, bom, 3, 4 séculos aí mostrou malograr, né? Não vingou, não deu certo. A não ser quando tem uma gama muito grande de dinheiro envolvido, né? Mas aí não é por causa da educação, é por causa da riqueza. O cara que é rico não precisa fazer merda, tá? Então, quando o cara não é rico, a gente tem grandes problemas. E aí você teve a reforma pombalina, expulsou os jesuítas daqui. Tá certo? O Marquês de Pombal era um incauto maravilhoso, certo? Um ser humano medíocre, né? Como quase todo mundo que governou esse país. De antigamente até os atuais presidentes e outros políticos. Tá? Passou a educação para uma responsabilidade do Estado. Acabou com as bibliotecas jesuítas, que eram imensas, maravilhosas, por falta de cuidado. Tá? A gente tinha bibliotecas maravilhosas. Recomendo para vocês o livro do José Mingley sobre as bibliotecas no Brasil. Ótimo livro, ótima obra. Não foi escrito somente por ele. Tá? Depois eu coloco aqui no link da descrição o nome da obra para vocês comprarem, baixarem e poder estudar esse assunto. Tá? Acabou com as bibliotecas no Brasil. E não dava aula. Né? Tinha uma aula por ano no Brasil, um país tamanho continental, que tem o dobro do tamanho do Império Romano em seu apogeu. Dobro do Império Romano. E era feita num lugar diferente a cada ano. Então olha que maravilha. Né? Aí vai passando, você tem os golpes militares, né? Que depois que o Dom Pedro II saiu do Brasil, o Brasil não teve instabilidade política. Né? O processo de república foi uma verdadeira palhaçada. Tá certo? Eu não sou monarquista, detesto monarquia, sou anarquista. Mas não é porque a monarquia é ruim que a república é boa. A república conseguiu ser pior que a monarquia. Né? Com exceção, obviamente, da escravidão, que foi um dos grandes martírios da história da humanidade. Tá? Para qualquer povo que foi escravizado. Então era uma verdadeira bosta. Sempre foi, tá? Nunca teve um período de sossego. A gente nunca teve um período de sossego, infelizmente. A gente é atrasado, como diria o João Fragoso e o Manolo Florentino, a gente é atrasado por projeto. Né? Arcaísmo como projeto. A tesão por ser atrasado e ultrapassado. Bom, um lugar que teve essa construção tão medonha, evidentemente não pode dar certo de maneira alguma. Né? O natural é que dê errado. Estranho seria se de repente as coisas começassem a funcionar perfeitamente bem, sem ninguém fazer nada. E aí você tem o estatuto atual de coisas, que não apresenta sinais positivos de uma melhoria, pelo menos a curto prazo, e me arrisco a dizer até que a longo prazo seria uma coisa muito complicada. Pelo tempo que eu fiquei em escola, assim, olhando pela ótica de aluno,
como a visão dos professores, não sou professor ainda, mas sempre tive muita amizade com os meus professores, converso com eles até hoje. E obviamente chega no momento que a gente toca no ponto assim, de como é que eles veem as coisas, né? E são pessoas, pelo menos os professores que eu fiz amizade, mantive contato, são pessoas muito responsáveis, inteligentes. E os exemplos aqui que eu vou usar, obviamente, não tangem eles, justamente por acreditar que eles são exceções à regra, né? E infelizmente minoria na circunstância. Mas, primeiramente, eu vejo a escola, o processo de ensino, dentro do ambiente de escola, eu não sei se é um ambiente certo para isso, é um ambiente antigo, tá? Mas independente se é um ambiente perfeito, um ambiente ideal, ou se tem alguma coisa para mexer, sempre tem uma coisa para mexer, né? Mas independente disso, eu vejo esse processo como uma relação, tá? E uma relação, ela não pode ser miraculosa, tá? Porque o milagre, quando ele acontece, ele transpassa o reino das coisas relativas e entra numa absolutilidade ôntica. Tá? Então, a menina que não tem pupila, de repente enxerga. Isso não é uma relação, isso é um milagre. Tá? Alunos e professores não podem fazer milagre. Pelo menos não por enquanto. Quem sabe um dia. Né? Então, esforços dentro de um aspecto de relação, relação no sentido pitagórico da palavra, eles precisam ter uma dualidade de esforços por parte de um grupo e por parte de outro. No caso, o professor ele vai ser, eu entendo que ele é um emissor de alguma informação e o aluno receptor, tá? Então essa informação ela sai de um ponto, ela vai para outro. Esse ponto que é o receptor, ele vai absorver a mensagem e o certo seria se ele emitisse algo de volta, né? Demonstrando o nível e intensidade do seu real entendimento, por uma aceitação, por um resumo, uma síntese ou até mesmo uma pergunta, tá? Preferência de mesmo mote, tá? Da informação emitida. E aí na ótica do aluno, você tem que ter, e na ótica do professor, você tem que ter essa dualidade de esforços e, portanto, as duas partes, para a coisa funcionar, tem que estarem muito bem feitas. Tem que produzir de verdade. Produzir realmente. Não é isso que eu vejo acontecer. Pelo menos não o que eu vi na maior parte dos casos. Então, se o aluno é esforçado, é claro que aqui a gente vai entrar numa segunda, uma espécie de aporia, né, no sentido de ser um problema teorético, porque vai acontecer o seguinte: você vai pensar no aluno, mas o aluno é uma singularidade. E cada pessoa tem as suas diferenças. Isso é inegável, a experiência confirma isso. Então, às vezes, uma informação emitida genericamente não atinge todo um grupo de pessoas, atinge singularidades. Porque o grupo é apenas abstrato. A sala é composta por pessoas reais. Então, quando você generaliza e toma a sala, né, como todo grande desafio, eu acredito que seja esse um dos grandes desafios, né, se não o maior, seria como uma mesma narrativa conseguir ter um alcance muito amplo. Quem mexe com isso sabe que é muito difícil. Sempre vai ter o pessoal que vai entender mais, que vai se esforçar mais, vai entender menos, se esforçar menos. Às vezes quem entende muito fácil, às vezes nem se esforça tanto, e quem entende pouco se esforça muito e ainda assim não consegue aprender. Tem vários problemas que decorrem nesse processo de tomar a sala como um todo e analisar casos singulares. Porque às vezes o professor não tem tempo para fazer essa análise. Dá muita aula, corre muito, ganha pouco, fica coisa muito cansativa. Acaba desanimando, né? Desistindo um pouco do gosto por dar aula. Tá? Mas voltando para aquele tema da relação, da esforço. Se o aluno é esforçado, pegando aqui singularidades, ou se você preferir, vamos supor que a sala inteira de 20, 50 alunos é full dedicada, estuda pra cacete, e o professor é um bosta, o que vai acontecer? A informação vem ruim, a receptividade vai ser bem feita, mas o conteúdo dela não vai ser bom. Então o estorno também vai ser ruim, por causa do efeito. Vamos ter que estudar por fora para reformular a informação emitida a parte da circunstância escolar, portanto um trabalho em dobro, né? Que você fica horas sentado com a bunda quadrada na cadeira para aprender alguma coisa e não vai. Né?
E aí alguns desanimam mesmo. Tá? Os mais esforçados perduram e os menos esforçados malogram. Quando você inverte a ordem, porque eu acho importante analisar coisas sobre várias perspectivas, não uma perspectiva só. Você vai ter um professor esforçado, muito dedicado, excelente, ótimo, exemplo de profissional. Um bando de alunos desinteressados, ou seja, vai produzir uma coisa imensa, ele vai emitir a informação, mas não tem recepção alguma. É como se ele estivesse falando para um cemitério de pessoas. No começo o cara até tolera, mas depois de um tempo dá depressão. Tá? Dá depressão. Porque não é gostoso fazer isso. É horrível, a sensação é horrível. Tenta falar para pessoas que não querem te ouvir, você vê que sensação desagradável. Mas é gostoso ser rejeitado. Né? Precisa morrer por causa disso? Claro que não, porra. Mas não é gostoso, então muitos professores acabam, por conta disso, desanimando tanto que abandonam a carreira, procuram outras coisas para fazer. Tá? Às vezes tem outras formações acadêmicas, podem trabalhar em outras áreas, às vezes até saem da área de ensino, façam lá um concurso numa prefeitura, começa a trabalhar na prefeitura, uma coisa nada a ver, começa a administrar, mexer com conta. Tá? Sai muito dessa área, fica muita parte dela, justamente por causa disso. Tá? Justamente por causa disso. Então eu entendo que o esforço tem que ser dual. O que é muito difícil. A humanidade sempre foi mais medíocre do que excelente. E o Brasil, ele é muito contraproducente, tá? Veja bem, não é improducente. Porque em produção não é um problema. Eu não sei fazer uma casa. Eu não sei fazer uma cirurgia no cérebro de alguém. Mas isso não é um problema. Isso é uma limitação. Tem pessoas que conseguem fazer isso e fazem muito bem. Então você pode usar uma casa, você não vai vir atrás de mim. Se precisar fazer uma cirurgia no cérebro, você não vai vir atrás de mim. Tem outras pessoas aí no mundo. Mas o Brasil é contraproducente, ou seja, ele não produz. Quando é dito que ele não produz, ele fica nervoso, se irrita. E quando vê alguém que produz mais do que ele, fica com inveja. O Brasil é o país perfeito para se estudar teoria mimética, por exemplo. Maravilhoso. Quem gosta de antropologia radiana aí, pira no Brasil. Tranquilaço estudar teoria mimética no Brasil. Uma semana lendo o jornal, você já consegue escrever um livro de 500 páginas sobre o mimetismo. Que é impressionante. Enquanto que aqui essas coisas são acentuadas. Que é na natureza humana, mas aqui são por algum motivo acentuadas. E convenhamos que isso incomoda muito. Né? Isso incomoda muito. Então você vai ter uma circunstância onde ambas as partes têm problemas, tem que solucionar esses problemas. É por um movimento interno, não precisa vir ninguém de fora para tentar resolver, porque vai ter coisa que só pode ser resolvida internamente. E incentivar essa produção, que é um esforço que tem que ser empregado. Muitas vezes não é. E aí dentro do sistema escolar aparece uma gama tão grande de heterogeneidades, né, que às vezes é difícil você sintetizar num ponto só. Né. Por exemplo, o sistema de provas. Vou dar um exemplo, tem um monte, tá? Vou dar um exemplo, sistema de provas. Não entendo que um sistema de provas pode realmente avaliar a totalidade de um aluno. O professor que eu gosto bastante, acho que é lá do Rio de Janeiro, o Ledo Vaccaro, ele contou uma história para os alunos dele lá, foi gravado, eu acabei assistindo, não faz muito tempo não, acho que foi esse mês mesmo, algumas semanas atrás aí. E ele estava falando o seguinte, uma garota, já tive professores que se orgulhavam de reprovar aluno, tá? O cara se sentia um puta professor, porque 80% da sala estava de recuperação. Não vou citar nomes, porque não tem necessidade. Mas fazia isso. E ele achava que estava abafando a banca. Pô, sou foda, não sei o que. Tá. Legal. Ele nunca olhou pra coisa, eu acho que ele está até hoje trabalhando nisso, eu acredito que ele nunca olhou pra coisa e ele pensou assim, pô, será que eu sou um problema? O que eu tô fazendo aqui que tá dando errado? Porque isso não é uma coisa boa, eu não sei o que ele vinha de bom naquilo. Se ele tinha raiva de alguém, sei lá, o cara é louco.
Tem pessoas que têm problemas mentais mesmo, precisa de tratamento, acompanhamento psiquiátrico, neurológico, né? Mas pouca gente procura isso. Mas eu não sei quais são as causas daquela loucura dele. E eu acredito que nunca vou saber. Eu não mantive contato, não é do meu interesse. Mas aí voltando pro Ledo. Uma garota, na turma lá no terceiro colegial, na época que ele dava aula pro colegial, depois ele começou a dar aula pra cursinho. Colegial. Dava aula de matemática. Então ele fez lá a prova final de matemática. Um professor exigente, graças a Deus, né? Porque força o aluno a ir pra frente. A garota fez a prova e tirou 0. Errou tudo. Super mal na prova. E aí, bom, ficou de recuperação, né, cara? E aquele colégio, ele era um colégio exigente. Para você passar de ano, ou como o terceiro colegial é o último período, né, de escola, depois daquilo lá você recebe o diploma que você concluiu o ensino médio, né? E você pode ingressar no ensino superior. Então assim, você tinha que ficar com média azul em todas as matérias, fechar com todas as matérias. Se você não fechasse uma matéria, você ficava retido, tinha que fazer o terceiro colegial de novo, isso é uma escola muito exigente. Na que eu estudei, eu não sei se isso é lei, se mudou, porque é um vídeo antigo, não podia ficar, o máximo era 3, né? Ficou em 3 ficava retido. Menos que isso dava para passar. Enfim, faz aquelas provas fáceis, dá aquele pontinho do pelo amor de Deus, passa e a pessoa conclui, né? Muitos colegas meus acabaram fazendo bom uso dessa generosidade escolar. E aí ele falou, bom, vou fazer a prova de recuperação para essa menina, né, cara? Então ele fez uma prova mais fácil para ela. Porque no conselho de classe ele viu que ela tinha destruído em todas as outras matérias, gramática, geografia, história. Ela tinha arrebentado em tudo, física, química, que usa conta e ela conseguia fazer. Falei, pô, será que o problema é eu, cara? Tem algum bloqueio, né? Porque como é uma relação, para ela ser frutífera não pode ter bloqueio. Eu falei, isso aí é informação, tem que ser recebida e dar o estorno. Se tem algum empecilho no meio do caminho, ferra todo o sistema. E são pessoas, o problema é genuinamente pessoal, né? E aí ele fez uma prova mais fácil, aplicou para ela fez a prova e ela foi tirando nota vermelha, né? Ele não falou lá a nota, mas não chegou a bater a média que ela precisava para passar. Falei, porra, velho, mas eu faço a prova mais fácil ainda. Aí ainda assim não foi, cara. E ela foi bem em tudo. Ela tá sossegada em tudo, só falta isso. Aí ele conversou lá com o diretor, vamos dar uma terceira chance para ela, fazer outra prova. Né? Ele fez outra prova. Ridículo de fácil, segundo ele, né? Porque às vezes, eu falo segundo ele, porque às vezes o professor fala que a prova tá fácil, a prova tá um inferno, né? Mas como ele parece uma pessoa decente, vamos pressupor que realmente a prova estava ridícula para matemática. Foi uma prova ridícula. Deu para ela foi lá e fez. Aí ele pegou a prova, chegou pro diretor e falou, viu, isso aqui é documento da escola, né? O aluno não vai poder ter acesso a isso. Vai? Não vai. Vai ficar arquivado aqui na secretaria do colégio. Aí ele perguntou assim pro diretor, quanto de nota ela precisa para passar de ano, né? Para encerrar o ensino médio. Eu falei, cara, olhando aqui no boletim, ela precisa de 7. Ele foi lá, deu o número 7 lá na nota dela e falou, tô. Nem corrigiu a prova. Falei, João Pedro, por que ele fez, não corrigiu a prova, viu que tava, vamos supor que ela tivesse ido mal nessa terceira prova também. Falei, bom, vai fazer o terceiro colegial de novo. Porque ele não é maluco, velho. Ele não é filho da puta. Porque a parte legal da história vem depois. Ela terminou o ensino médio. Ela foi fazer o vestibular no mesmo ano. Ela foi prestar psicologia. Psicologia na PUC, do Rio de Janeiro. PUC do Rio, Ponte Universidade Católica. Ela gabaritou a prova. Um dos vestibulares mais respeitados do Brasil. Ela passou em primeiro em psicologia na PUC. Acertou tudo, inclusive as questões de matemática. Que com certeza estavam mais difíceis do que a segunda, terceira prova, ou até mesmo a primeira prova que ela fez. O cara poderia ter reprovado a primeira colocada em psicologia da Ponte Universidade Católica. Conclusão, o professor tem poder, cara. Louco, né?
Tem gente que ia reprovar. Você pode ter certeza. Pode ser que você até conheça o cara que ia reprovar. E às vezes até uma matéria fui relevante, sabe? Tipo, artes. Tem artes, né? Artes. Reprovava em artes. Primeiro colocado em direito na Unesp. Primeiro colocado em medicina na USP. Reprovava, cara. Porque ele não lembra o nome do quadro do Van Gogh. E por que reprova, né? O cara é malvado? Bom, às vezes sim. Às vezes o cara é doente mental, levou chifre da esposa. O cara tá com algum problema. Então ele desconta em você, né? Que com aquele sistema de teoria mimética que a gente já comentou alguns meses atrás. Você tem lá o sujeito desejante, o objeto desejado, o rival modelo, do processo de mediação interna e externa. Isso gera, quando é uma mediação interna, uma violência, depois você descarrega essa violência num bode expiatório. Então aconteceu algum triângulo mimético na vida do cara e ele achou você para descontar o negócio. Isso acontece, tá? Pessoas são filhos da puta às vezes. Mas às vezes, o outro problema assim, que eu vejo acontecer é porque o professor é conteudista. O que é conteudista? É o exercício pleno da mediocridade de um ser humano. Pelo menos quando o assunto é magistério. Porque você vai lá, às vezes tem pessoas que se esforçam muito no curso, né? Então vai fazer história, por exemplo. Porra, vou dar uma aula da hora em história, né? Fazer curso de história aí, aprende bastante coisa, estuda bastante. Sai da faculdade com o diploma na mão, licenciatura, bacharelado, não interessa, né? Pós-graduação, etc. E aí ele vai dar aula para crianças, não para adultos, para crianças, jovens e adolescentes. E aí tem a grande mazela do material didático, né? Porque em escolas particulares, principalmente, os pais são muito pedantes, eles acham que entendem do assunto, começam a exigir demais de você, coisas que não tem necessidade. Aí pressiona a diretora, você é obrigado a usar o material didático. Pô, o material didático ele é caro, né? Vai matricular nosso filho na escola, os caras cobram 2.000 no material didático, muito caro. Isso aí deve ser bom pra cacete. Não, não é. O material didático brasileiro é horrível. Tá horrível. Eu já li materiais didáticos de várias empresas, Objetivo, Positivo, Moderna, Poliedro, Anglo, Coque. São muito ruins, cara. Né? Obviamente eu não tenho conhecimento de todas as áreas para analisar o material didático como um todo, mas pegar um assunto que eu entendo um pouco, alguma coisa a respeito de história, por exemplo. Pega os materiais didáticos, tem teses historiográficas ali impressas em resumos full mastigados que tem, sei lá, 100 anos de existência, estão totalmente ultrapassadas. Algumas informações até erradas, tá? Algumas informações até erradas. Na Unesp, o pessoal da Unesp compra esse material didático, fazem leitura desta merda e todo erro e imprecisão eles anotam e mandam uma carta para as empresas. Sabe o que as empresas fazem? Enfiam a carta no rabo. Eles nunca corrigem esse negócio, eu não sei porquê. Tá? Não vou inventar teorias da conspiração aqui, eu acho que é só preguiça mesmo e pedância. Mas para quem está assistindo esse vídeo é bem conspiracionista aí, depois vocês fazem umas teorias conspiracionistas aí e mandam para mim na caixa de comentário no YouTube aí. Tem algum processo global aí para tentar dominar o mundo, etc. Então os materiais já são bem ruinzinhos. Eu estava lendo material didático ali com meu irmão, né? Que às vezes eu preciso ajudar ele por algumas questões. E, cara, tinha lá um negócio, a apostila de artes, tá falando sobre história da arte, né? Arte medieval. Então, no começo da Idade Média, o feudalismo, aí eu já parei de ler. Eu falei, sabe, quer saber do negócio? Vai merda. Começo da Idade Média no feudalismo. Cara, onde é que teve feudalismo no começo da Idade Média? Cara, o feudalismo começou no século XII. Começo da Idade Média é século IV. Você tem o que lá? Não tem feudalismo? Onde tem feudalismo no começo da Idade Média? Você tem o que, cara? A Gênesis, advento da era cristã, invasão dos bárbaros, do Império Romano em declínio. Hoje a gente não fala mais de queda, como o Rostov Tizef falava, o Edward Gibbon, a gente fala de declínio. Né? Tem alguns neopositivistas como Brian Ward Perkins ou Peter Hitler que ainda falam de queda, mas só uma minoria hoje em dia. Né? Independente se está certo falar disso ou não, a gente fala pouco disso.
Aí tem os reis bárbaros, a divindade cristã, conversão do Constantino, reis católicos, taumaturgia, peste negra, não sei o que, cruzadas e concílios, e combate a heresias, e inquisição, primeira caça às bruxas, e outras inquisições, e tem 38 modelos de inquisição diferentes, 2 caças a bruxas diferentes no período medieval. Então, aí vai aparecer a porra do feudalismo, cara. Lá na puta que eu pariu, que começo da Idade Média, informação errada. Você manda uma carta pro cara, fala assim, ó, você escreveu bosta aí, o cara ignora. Por que ignora? Sei lá, velho. Não quero afirmar nada. Mas isso é safadeza, isso na minha terra era o famoso espalha-roda, né? O tal do quarta-feira, né? Então, se os caras que produzem material didático lá na minha terra eram os tal dos quarta-feira, né? Coca-Cola da cabeça, Baba Verde, entre outros apelidos engraçados. E aí esse material é produzido e meio que o professor é obrigado a usar ele de algum jeito. Mas aí, quando o professor é esperto, ele consegue burlar essas regras de vários modos. Quando o professor é mais burrinho, ele acaba se fudendo. O problema não é nem isso, o problema é o cara que gosta do material. Ah, mas o material é ruim, como é que o cara vai gostar? Aí a gente entra no mote do jubileu. Tá? O que é o jubileu? O jubileu é o cara que vai ficar jubilando na faculdade. O curso de 4 anos, filha da puta, faz em 7 ou 8. Por quê? Porque ele se arrasta a perna para estudar o negócio, ele não estuda direito. Então ele sai da faculdade conhecendo muito pouco. Tá? O entendimento que ele vai ter, por exemplo, um jubileu que faz história, ele vai sair da faculdade e ele não vai estar sabendo muito mais do que um aluno do ensino médio que está na primeira colegial não, viu? Ele não vai estar tão bom. Aí ele vai pegar o material, ele vai se encantar com aquilo, porque daí o que ele faz na casa dele? Ele lê o material. Ele resume o material. Ah, João Pedro, mas um monte de professor faz isso. Veja bem, foi o que eu falei alguns minutos atrás. Alguns professores fazem resumos do material didático por questão didática, tá? Questão didática. Ele sabe que a turma tem dificuldade, então ele resume o resumo, o material didático é um resumo, ele imprime, ele faz slide, ele põe na lousa, mas ele filtra as informações do material didático porque ele é bom professor, então ele sabe quando vai acontecer uma coisa errada ou não. Tive uma professora de história, por exemplo, que a gente chegou numa parte lá de um texto de história do Brasil e ela falou, olha, eu discordo disso aqui que foi escrito. E aí ela explicou por quê, e ela dá uma puta na explicação. Não vou citar nomes também, mas se ela estiver assistindo, um abraço aí pra ela. Sacou? Mas eu tô falando do jubileu. O jubileu, cara, ele vai ler esse negócio e fala, puta, eu não sei nada desse assunto, então deixa eu resumir essa coisa. Então ele lê o material e ele fala o resumo do resumo pro aluno. Mas precisa pagar para um professor fazer isso? Não, o aluno pode fazer em casa, né? Daí você compra o material didático, põe ele dentro de casa, ele lê o material e faz um resumo no caderno, pronto. Porque é isso que acontece dentro da sala, você está pagando mais. Uma coisa tão bobinha como essa. Muito ruim isso aí. Horrível de ruim isso aí. Então, um professor é genuinamente conteudista. Né? Aquele cara que vai ficar vomitando conteúdo resumido para você decorar. É onde o aluno desanima, porque cada pessoa tem uma linha, ela vai querer seguir para alguma coisa. Então não adianta eu exigir de um cara que é apaixonado por direito, que quer virar advogado, juiz de direito, delegado, sei lá, professor de direito, pedir para ele ficar decorando data, não, decora aí o negócio da guerra dos Emboab e tal. Não, velho. Agora se eu chego lá em 30 minutinhos, eu dou uma aula de história do direito para ele, entendeu? Pega assim, um módulo que está estudando antiguidade, está estudando Grécia e Roma. Eu pego 2 aulas, uma para falar de direito grego e uma para falar de direito romano, teorias e tal. O cara pira, velho. Ele não vai tirar os olhos de mim. Eu peguei o ensino da história, disciplina história, e eu chuchei na área dele. Sacou? O outro quer mexer com medicina, mano. Eu pego isso aí, pega lá a Idade Média e falo, vou fazer uma aula de medicina medieval. Pensando naquela aluna. Vai lá e faz. O guri não vai tirar os olhos. 1 minuto. Presta atenção do começo ao fim. Porque vestibular você estuda em casa, faz exercício em casa, tá entendendo? Você aprendeu o assunto, você aprender a pensar, né? Como diria um professor de física meu, o vestibular é o menor dos seus problemas, cara. E é verdade. Quem prestava atenção na aula dele foi pra frente. Graças a Deus. Sacou?
Mas como que eu faço isso? Né? Como é que eu consigo ter esse alcance? Tem que estar preparado, cara. Porque encostar é muito fácil, não dá trabalho e é muito gostoso. Porque você consegue ter êxito na vida até mesmo encostado. Você procura sinecuras, né, para sua vida. Mas isso vai contra um pouco meus princípios. Porque eu faço faculdade de graça nessa terra. Entre aspas. Porque quem paga meu lugar são os cidadãos de São Paulo. Trabalhadores, pedreiros, médicos, caminhoneiros, mecânicos, chefes de cozinha, garçonetes, garis, vendedores ambulantes. Eles pagam o meu lugar, que é um espaço caro. Então, quando eu sair de lá, e uma hora eu vou sair, eu tenho um dever moral de educar os filhos dessas pessoas que pagaram meu lugar lá, da melhor maneira possível. Porque eu não tenho como retribuir financeiramente essas pessoas, não sei nem quem são. Então, o meu jeito de retribuir é falar assim, olha, vocês pagaram para eu me preparar para esse negócio? Estou muito preparado. Vamos para cima, vamos mandar bala. Mas o sistema como todo de ensino fundamental e médio é realmente desgastante. Isso aí você pode perguntar para qualquer professor. O cara vai falar assim, olha, tô cansado. Eu gosto do que eu faço, trabalho com isso, mas tem hora que eu tô cansado. Porque o sistema é uma merda, cara. O sistema é horrível de ruim. Tá entendendo? Então eu acho que é mais ou menos assim, desse jeito que eu penso. E aí, o que vocês pensam a respeito da educação brasileira? Pode deixar aí nos comentários, tá? Grande abraço. Vai ter vídeo de filosofia da crise? Vai. Essa semana vai ter sim, eu acho. Tá? Acho que na sexta-feira. Beleza? Tá quase acabando já o livro. Tá? Enfim, ocupado pra cacete, entrei de férias faz pouco tempo. É difícil manter ritmo, né? Quando você tem muitas coisas de maior importância. Não que o canal não seja importante, ele é importante isso aqui. O canal não tem prazo para entrega, né? Tem outras coisas que eu faço que eu tenho prazo para entregar as coisas. Né? Então às vezes acaba deixando um pouco as coisas de lado. Mas é isso. Um grande abraço e até a próxima.